Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é o Cozinhando com o Seu Psiquiatra. Primeiramente vou me apresentar, eu sou o Vinícius, eu sou médico psiquiatra aqui na cidade de Bauru, sou médico da clínica Vitalité. A gente, teve um sonho que era construir esse projeto que seria o Cozinhando com o Seu Psiquiatra. A ideia desse projeto, na verdade, é a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, que é um tema ainda que vem crescendo muito nas redes sociais, tem muita informação, desinformação, e a partir disso, a gente conseguir se aproximar mais de vocês. Além disso, conseguir cozinhar uma receita, falar um pouquinho e ter essa aproximação. Hoje, no Cozinhando com o Seu Psiquiatra, então, nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre ansiedade e o que trancar a porta da sua casa tem de relação com ansiedade, tá? Além disso, a gente vai fazer um prime steak com um dry rub, que é uma cozinha aqui da família. A gente pensou em unir, então, essa parte mais familiar, dentro da receita. Então, a gente conversar enquanto a gente cozinha. Vou começando preparando a carne, que seria essa parte de jogar o nosso temperinho dry rub. Esse é um tempero que ele tem um pouquinho de açúcar, então, na receita, que vai ajudar a gente a criar aquela crostinha, que é a reação de Maillard. Então, a gente agora vai deixar ela descansar um pouquinho pra gente colocar na churrasqueira. Enquanto isso, a gente vai conversar sobre ansiedade. A ansiedade é um dos temas que mais bombam hoje no consultório. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma prevalência, de ansiedade em quase 20% da população hoje no mundo. A ansiedade é um dos temas mais prevalentes hoje na psiquiatria. A gente tem lidado no consultório, com muitos pacientes chegando, muitas vezes sem entendimento, do que é o transtorno ansioso. E é muito importante, lógico, além do tratamento, da gente buscar pelo tratamento, a gente também entender o que é o transtorno ansioso, tá? A ansiedade, ela pega muitos outros transtornos do que a gente entende. Então, a gente tem separações dentro da ansiedade. A gente pensa, por exemplo, em transtorno de pânico, em transtornos fóbicos sociais, em fobias específicas, no próprio TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A base de todos esses transtornos é o sentimento de ansiedade. Um ponto muito importante, que às vezes a gente esquece, é que ela não tem a relação única e exclusivamente com o sentimento. O início de tudo isso é o nosso pensamento. Vários transtornos psiquiátricos têm relação com o pensamento. Então, quando a gente olha para a ansiedade, é o pensamento para o futuro catastrófico, muito medo do que pode acontecer. A gente cria situações que às vezes parecem reais, mas são fantasiosas e a gente sofre por aquele pensamento. Se a gente pensasse numa depressão, seria um pensamento mais desesperançoso, mais nihilista, Então, que a gente se sente inútil, não vê, sente muita culpa. E também, por exemplo, na esquizofrenia, é o pensamento bagunçado, desorganizado, pensamentos delirantes. Então, o pensamento tem muita relação com o que a gente sente. A gente não consegue desvincular o que a gente sente do que a gente pensa. Eu, no início, falei então que a gente ia conversar um pouquinho de como a ansiedade, tem relação com a gente trancar a porta da nossa casa. Da onde que vem isso? Por que a gente usa essa metáfora? Porque quando a gente tranca a porta da nossa casa, a gente tem a sensação de segurança. Então, por que você tranca a porta da sua casa? A gente tranca a porta de casa para um ladrão não entrar, para uma pessoa desconhecida não entrar, Porém, nos nossos 20, 30, 40, 50 anos, quantas vezes a gente viu na rua um ladrão checando portas para ver em qual porta estava aberta, qual porta estava fechada, para ele conseguir entrar? Então, daí vem o pensamento ansioso. A gente tem a sensação que pensar no problema, a gente está controlando aquela situação para que ela não ocorra. E, a partir disso, o nosso cérebro, ele entende que pensar em todas as situações faz com que, então, a gente está protegido para não acontecer. O cérebro lida muito mal com probabilidade. Então, de todas as nossas preocupações, 91%, tem um estudo que explodiu nas redes sociais esses tempos, Então, 91% do que a gente se preocupa não acontece. 9% acontece. O que o cérebro faz? Ele fala, tá vendo? É porque eu pensei. Então, nesses 9%, Então, se a gente pensar em 100 coisas num dia, 9 vão acontecer. Mas o cérebro fala o quê? Tá vendo? É porque eu pensei que isso aconteceu. Eu brinco, é igual aquela pessoa que está assistindo um jogo de futebol e toda vez que o time vai pro ataque, ele fala, olha o gol.
olha o gol, olha o gol. Quando o gol acontece, ele olha pro lado e fala, ó, é porque eu falei. E isso, na verdade, é falso. É falso. Então, quem ganha muito dinheiro com isso? As loterias. As loterias ganham dinheiro, porque o nosso cérebro não consegue, então, entender, né, que a gente tem uma baixa probabilidade de que essa situação aconteça. E a partir disso, então, a gente pensa, né, que pensar em todos os problemas, tentar controlar tudo que a gente pensa, é falso. Agora, então, a gente deixou nossa carne bem temperadinha, né? O tempero já pegou. A gente vai colocar no fogo, já deixei ele aceso. Vamos deixar 5 minutinhos de cada lado, tá? Aqui em casa a gente gosta da carne um pouquinho mais pro mal passada. Depende muito do como você gosta dessa carne. Como é um bife um tanto mais grosso, a gente pode pensar. Se você gosta da carne mais bem passada, deixe ela mais alta por um tempinho e depois desce para dar aquela selada. Caso você prefira, mais mal passada como a gente gosta, a gente já vai direto pro fogo alto. Um dos pontos, né, que a gente conversa muito quando a gente está num atendimento é que antigamente a gente via a ansiedade como um transtorno não tão importante. Então a gente enxergava, aquela pessoa tá ansiosa, mas tá tudo bem, né? Vamos ver se a gente melhora com atividade física, né? Vamos ver se, às vezes, aumentando o processo de trabalho, ver se aquela pessoa melhorava. Hoje a gente percebe que não tratar a ansiedade tem muito risco. A ansiedade, principalmente no mundo pós-pandemia, tem tido muita relação também com quadros depressivos. E por que isso ocorre? O nosso cérebro, quando a gente fica ansioso, quando a gente então está passando por um quadro de estresse, ele libera um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente está passando, por exemplo, acabou uma consulta, o paciente sai, ele passa por um assalto. O que acontece? A gente tem um pico de cortisol. Acabou o assalto, aquele cortisol cai e ele segue a vida dele. No entanto, se a gente está passando por um momento onde a gente está tendo estresse a longo prazo, o que a gente chama então de estresse crônico, isso faz com que o nosso cérebro aumente o nível de cortisol e esse cortisol não caia. A partir disso, a gente começa a ter sintomas de linha depressiva, porque o cérebro vai sofrendo algumas alterações a nível mesmo estrutural por conta do aumento do estresse e desse estresse crônico então. Então, o aumento do cortisol e a sustentação dele faz com que a gente tenha sintomas depressivos. O cortisol, ele também tem relação com o nosso ciclo sono-vigília. Quando a gente acorda, a gente tem um pico de cortisol e ele vai caindo ao longo do dia para que a gente durma. Se a gente está com esse cortisol elevado, a gente não vai ter esse funcionamento do cortisol. Então, o que acontece? A gente começa a não ter a queda dele para a gente dormir, começa a surgir um sono não reparador, onde a pessoa começa a ficar mais agitada, aquele sono que parece que não dormiu, sono com muitos pensamentos e também não tem um pico para a gente acordar, o que faz com que pareça que a gente então não adormeceu, parece que a gente precisa de mais um tempinho ali de sono. Eu falo que é como se a gente pegasse um cobertor e apertasse o paciente na cama, aquela falta de vontade para acordar. Então essa é a importância da ansiedade hoje. Ela é um contínuo, a gente fala de um vale, onde a gente começa com sintomas ansiosos e cai para um quadro depressivo. O paciente costuma procurar por ajuda quando então a gente começou a entrar no vale e começou a ter sintomas depressivos, que então é uma falta de prazer, um desânimo, uma falta de vontade. Quando a gente está ansioso, a gente sente que a gente ainda vai dar conta, mas quando a gente começa a cair para esse quadro depressivo, aí acende o nosso alerta. É importante a gente olhar então para o quadro ansioso para que a gente não chegue a esse ponto de entrar no quadro depressivo. O que acontece no nosso cérebro quando a gente passa então por um quadro ansioso? A gente costuma dividir, né, os transtornos ansiosos em transtornos que são mais contínuos, então aquele transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, onde a gente tem uma continuidade dos sintomas e sintomas que eles aparecem em crises, né? Então, por exemplo, crise de pânico ou momento que eu tenho uma fobia, né? Se eu não me expor àquela situação, não acontece. O nosso cérebro, ele consegue projetar situações. Então a gente consegue pensar no futuro e consegue projetar e imaginar aquilo que a gente vai passar.
E geralmente o acontecimento ele ativa no nosso cérebro uma região chamada amígdala. Então é uma amígdala que a gente tem no cérebro e não aqui na garganta. Né? Essa é uma confusão comum. E o que acontece? Vamos dizer que a gente está aqui conversando, a gente termina esse vídeo, vai abrir a porta do nosso quarto, da nossa sala e tem uma cobra ali. A gente vai levar um susto muito grande. O cérebro acende uma luz, então essa amígdala ela acende uma luz para nos proteger. A gente corre para dentro do cômodo, fecha essa porta. Resolvida a situação, da próxima vez que eu for pôr a mão nessa porta, o que eu vou sentir? Medo, né? E por que esse medo acontece? Porque a gente acaba reativando a amígdala. A amígdala, então, ela nos protege de situações reais onde a gente precisa se proteger. A ansiedade tem essa característica, né? Ela é um sentimento, a gente considera como negativo, mas se a gente olhar para todo o desenvolvimento, ela tem um caráter, na verdade, protetor. Então não existe sentimento positivo, sentimento negativo. O sentimento, quando a gente tem prazer, a gente considera ele como um sentimento positivo. Porém, quando o sentimento é negativo, ele não tem prazer. No entanto, mesmo os sentimentos que não têm prazer, por exemplo, tristeza, ansiedade, angústia, elas têm a sua importância dentro da nossa vida. Quando a gente está mais triste, a gente então reflete mais, pensa mais sobre a vida. Quando a gente está mais angustiado, a gente olha para o mundo de outra maneira. E quando a gente está ansioso, a gente se protege. O grande problema da ansiedade é então quando ela passa de um ponto ótimo e começa a nos paralisar. Eu falo que a ansiedade é uma curva de U invertido. Então imagina um U e a gente inverte esse U. Se a gente não tivesse ansiedade nenhuma, a gente ia atravessar a rua e ia ser atropelado, porque a gente não ia pensar. Pode ser que esteja vindo um carro. A gente não ia conseguir olhar para o futuro. Então essa ansiedade vai aumentando até um ponto ótimo, onde a gente olha e pensa. Pode ser que esteja vindo um carro, deixa eu olhar para um lado e para o outro. Porém, se a gente aumenta essa ansiedade, a gente chega num ponto onde ela nos paralisa, que a gente vai pensar. Pode ser que um carro me atropele, eu não vou nem sair de casa. Então, essa ativação da amígdala, ela é positiva porque ela nos protege, mas se a gente vai aumentando ela, ela pode nos paralisar. E aí vem o tratamento. O tratamento não é único e exclusivamente medicamentoso. A gente precisa também fazer com que o cérebro entenda que essas situações onde a gente considera perigosa, elas são situações normais. E aí vem um termo que a gente usa muito na psiquiatria, que é dessensibilização. É a gente se expor àquilo que nos gera ansiedade, para que aos poucos a gente alivie. E aonde que entra a medicação nessa jogada? A medicação é nossa muleta. A ansiedade ela está muito intensa. Se a gente tenta enfrentar aquela situação, o que vai acontecer? A gente vai sentir ela de forma muito intensa e não vai conseguir enfrentar. Vai ser muito aversivo para a gente. Aí o medicamento faz o quê? Ele diminui a intensidade. Então, medicação não é resposta. A medicação, ela faz parte de algo. Ela nos ajuda a enfrentar situações que hoje a gente não consegue. Essa é a importância da gente fazer também o tratamento medicamentoso. Então, o medicamento, a gente não vê ele como a nossa varinha mágica que vai resolver a ansiedade. E essa é a importância de quando a gente faz o segmento em saúde mental. A gente não entender que remédio resolve tudo. A gente vive numa cultura onde se eu tenho pressão alta eu tomo remédio, se eu tenho diabetes eu tomo remédio, pneumonia eu tomo remédio. Para a saúde mental, a medicação ela não vai resolver. A gente tem que entender ela como um auxílio. Ela vai nos ajudar a enfrentar então aquele nosso momento. Bom, já viramos nossa carne para um lado, viramos ela para o outro. Agora vamos selar os lados da carne para depois a gente cortar. Enquanto nossa carne descansa um pouquinho, vou fazer um molhinho também da família. Um pouquinho de mostarda, mel e azeite. Mistura tudo. Molhinho feito. Enquanto a gente espera descansar, finalizando o nosso assunto de hoje, né? Vamos conversar então de algumas técnicas para a gente aliviar a ansiedade. A gente conhece muito a técnica da respiração,
conhece a técnica, né, de descrever situações do nosso ambiente para não focar tanto nos nossos pensamentos, mas eu gosto muito de falar da técnica do navio. A técnica do navio, ela tem base na parte cognitiva do nosso cérebro. Então, é a gente entender tudo isso que a gente conversou, entender que a ansiedade tem origem nos nossos pensamentos e como a gente lida com isso. A base disso é o mindfulness. Então, quando a gente percebe um pensamento ansioso, a gente tem o costume do quê? Ou a gente entra naquele pensamento e vai, eu falo que é como se a gente entrasse no navio, então a gente começa a pensar. Então vem o nosso medo, né? Vou andar de avião. A gente começa a pensar como vai ser a queda do avião, como vai ser se eu passar mal lá dentro, o que vai acontecer. Então a gente embarcou naquele navio. Se eu não quero pensar naquilo, eu tento tirar o navio da minha cabeça. Não sei se você já tentou empurrar o navio, mas a gente vai fazer muita força e aquele navio vai continuar parado lá. Então, qual que é a ideia da técnica do navio? É a gente dar um passo para trás. Então, a gente olha de fora aquele pensamento, aquele navio e decide, devo entrar nesse navio agora? Então, a gente começa a entender o pensamento como se fosse algo não natural nosso, como se fosse algo colocado na nossa cabeça. A gente olha então para aquele navio e pensa, se eu pensar na queda do avião, isso vai mudar algum prognóstico? Isso vai me melhorar em algo? Ou eu só vou ter medo à toa? Sabendo das probabilidades que 91% das nossas preocupações não ocorrem, a gente pensa, devo pensar nesse sentimento agora? Devo pensar isso agora? Então a gente dá espaço para trás e decide. Em alguns momentos a gente vai querer pensar, então sim, vou pensar nisso. Outros momentos a gente vai falar, não, agora não. E aí então a gente volta a fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente para o que estiver fazendo, olha para o navio e pensa, devo entrar nele agora? Quando a gente está muito ansioso, parece que isso é impossível. O que o medicamento faz? Eu falo que ele diminui a frequência e a intensidade desses navios, para a gente conseguir olhar mais para eles. Então, é importante o tratamento medicamentoso, mas ele não é a base do nosso tratamento, ele faz parte do nosso tratamento. Bom, finalizada a nossa carne, vamos para o nosso corte, torcer para estar no ponto da Larissa. Naquele pontinho que a gente gosta. E agora vamos cortar. Jogar um salzinho. E esse então foi nosso primeiro Cozinhando com o seu psiquiatra. E você, já entrou nesse navio?